Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre a graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. O que a Bíblia diz a respeito da palavra falada? Nós falamos milhares de palavras todos os dias e certamente muitas dessas palavras revelam o que temos dentro do coração. Jesus disse: do que temos em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus capítulo 12, versículo 34. Portanto, as palavras são a expressão do que temos, do que cremos e do que somos. Quer saber como uma pessoa é? Ouça as suas palavras. Quer saber o que alguém tem? Ouça as suas palavras. Bem, pode parecer até estranho, mas é exatamente assim. Ou seja, você tem o que fala, você é o que fala. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Provérbios capítulo 23, versículo 7, parte A. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versículo 37. Palavra de vida ou de morte? O homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos de seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21. De fato, temos pouco entendimento sobre o poder de nossas palavras. Conforme o texto que falamos, elas podem matar ou trazer vida. Elas poderão trazer bênção ou maldição. Serão sementes para Deus ou para o diabo. Palavras podem edificar ou destruir, acender o fogo ou apagá-lo. Podem justificar ou condenar, curar ou trazer doenças, abrir um coração ou fechá-lo, aproximar ou afastar, dividir ou unir, criar algo que ainda não existe ou destruir algo existente, produzir esperança ou desespero e assim por diante. No capítulo 3 de Tiago, encontramos muitas verdades que o Senhor quer que saibamos a respeito das palavras que saem da nossa boca. Eis aí algumas delas. 1. A língua fora do padrão de Deus é um mundo de iniquidade. Inflama a natureza e é inflamada pelo inferno. Versículo 6. 2. Dependa de Deus para domar a sua língua. Versículo 8. 3. Se vamos falar contra alguém, devemos lembrar que aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus. Versículo 9. Por exemplo, se um pai furioso diz para o filho: você não presta para nada, você é uma maldição, você é um peso na minha vida e etc. Visto que o filho é imagem e semelhança de Deus e herança do Senhor, a quem o pai está ofendendo? Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Muitas pessoas buscam se livrar das maldições sem prestar atenção à causa. Querem tratar dos problemas superficialmente, sem eliminar a raiz. Se você tem discernido que muitas palavras que você liberou foram palavras de maldição sobre sua própria vida ou sobre outros, quebre o processo de maldição. A mudança passa por 2 princípios básicos. 1. Arrependimento. Arrependimento é muito mais do que um sentimento, é uma decisão de mudança. Quando o Espírito Santo o convence do seu pecado, então você deve tomar uma decisão de se arrepender. Essa decisão é nossa responsabilidade e não de Deus. Você escolhe se arrepender ou continuar do mesmo jeito. Arrependimento é o ponto de partida para qualquer mudança em nossa vida. Isso nos mostra que se desejamos que Jesus passe a reinar em alguma área de nossa vida, o caminho que devemos fazer para que ele entre chama-se arrependimento. Quando nos arrependemos verdadeiramente, alguns sinais serão evidentes. 1. Quebrantamento. Uma pessoa quebrantada reconhece o seu erro, se humilha, sente a sua miséria, lamenta e chora com facilidade perante o Senhor. 2. Não tem dificuldade de pedir perdão. Alguém que realmente está arrependido entende que pecou contra o Senhor e também não terá dificuldades de pedir perdão para quem ofendeu. 3. Confissão.
Quando o arrependimento é genuíno, o que a pessoa busca é ter uma consciência limpa diante de Deus, conforme Tiago capítulo 5, versículo 16. E o segundo passo é liberando a bênção. Se a maldição estava sobre sua vida, você deve rejeitar, renunciar e se apropriar da bênção de Deus. Somos descendentes de Abraão em Cristo e herdeiro da mesma promessa. Deus disse a Abraão: "Sê tu uma bênção." Gênesis capítulo 12, versículo 2. Esta mesma palavra nos pertence. O Senhor nos chamou em Cristo para sermos abençoados em todas as áreas e abençoadores. Se você liberou palavras de maldição sobre a vida de outras pessoas, você deve revogá-las e abençoá-las em nome de Jesus. Quando abençoa, você está liberando a pessoa. Declare diante dos céus o seu amor por ela. Procure oportunidades de fazer o bem. Talvez você pense: é fácil falar, mas na prática existem algumas pessoas que eu não consigo amar. Se este é o seu caso, quero te dizer em primeiro lugar que todo o amor de que precisamos já está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5, a palavra do Senhor nos diz: "O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Em segundo lugar, devemos lembrar do que Jesus nos mandou fazer. Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28. "Mas a vós que ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam." Se ele nos mandou fazer, certamente sabia que teríamos nele todas as condições de agirmos assim. Nós, como filhos da luz, temos um mandamento para abençoar. Romanos capítulo 12, 14 diz: "Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis." Números capítulo 23, versículo 20 diz: "Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar." Se desejamos que Jesus reine em nossas vidas, precisamos rever quem somos e o que temos proferido a nós mesmos e ao nosso próximo. A escolha é nossa: vida ou morte. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.